Olá, seja bem-vindo ao painel Univale, uma boa notícia para a economia da região que você já deve ter conferido aí durante a programação da TV Univale e que a gente vai ampliar hoje. Quase 23 milhões de reais vão ser investidos para a retomada das obras no porto de Itajaí. O reforço do berço 3, o início do reforço do berço 3 já foi anunciado na semana passada numa cerimônia lá no Cais do Porto com o prefeito Vonei Morastoni e também com o superintendente do Porto, Marcelo Salles. E é com ele que a gente vai conversar hoje sobre esse assunto. Conosco também está o professor Luciano Rodrigues, que é professor dos cursos de Gestão Portuária e Logística da Univale, que vai falar um pouquinho para a gente também sobre esse cenário mundial aí da economia, do comércio exterior e também a importância de Itajaí em todo esse contexto. Obrigado pela presença de vocês, obrigado Marcelo, obrigado professor Luciano. Marcelo, então foi dada a largada aí para essa retomada tão esperada aí do coração econômico de Itajaí e da região também, né? Como é que vão ser essas etapas? Bom dia. Olha, para nós é com grande expectativa, porque não existe porto sem berço. Nós dependemos exclusivamente dessa atividade porque é um meio de ligação, né, entre a parte terrestre e a parte líquida. Quer dizer, desde 2008, infelizmente, as nossas instalações não tiveram mais totalmente aptas, né? Infelizmente, com aquela cheia. Primeiro tiveram ruídos os berços que hoje já estavam reformados ali até 2010. Depois, em 2011, de novo, tivemos outra cheia que também prejudicou os berços da IPM. Depois disso, em 2014, novamente tivemos interrupções dos berços 3 e 4, que é essa obra que estamos dando continuidade, agora com um cenário já de podermos estimar um prazo de término. E neste momento, de novo, ainda apresentou um problema num outro berço da IPM. Quer dizer, para nós é fundamental para que efetivamente o porto possa ter competitividade, eficiência e possa fazer aquilo que sempre fez, a operação, ter berço. Sem berço não existe porto. Lá na terça-feira passada foram retomadas as obras do berço 3, né? O que isso já significa para o porto de Itajaí? Para nós é fundamental porque esses 250 metros de berço estão praticamente prontos. Eles haviam a necessidade de ser feitos aditivos ao termo de compromisso, que é a forma legal da União nos repassar esses recursos. E esses serviços que faltavam nesse berço não estavam contemplados originalmente nesse termo de compromisso. Então houve necessidade de fazer um aditivo, umas justificativas técnicas, a aceitabilidade por parte do órgão, né, que é o Ministério dos Transportes, a parte jurídica, a dificuldade financeira que o Brasil atravessa, então foi bem trabalhado para que efetivamente nós tivéssemos e tenhamos vindo ser contemplados desses recursos, porque hoje realmente está muito difícil, né? E graças a Deus tivemos a felicidade não só de conseguir o termo de compromisso, como um aporte financeiro, como você falou. Esses recursos já estarem em Itajaí, de maneira que consiga assegurar o início e o término do berço 3. Professor, esse o berço 3 e 4 parados, né? E agora com essa retomada, dá uma injeção de ânimo aí, né? Como é que isso significa para o cenário do transporte marítimo? Itajaí é um ponto estratégico aí para o comércio exterior, para o transporte marítimo? Claro. Bom dia a todos, bom dia Marcelo. A função de um porto, são 3 funções básicas, né? Uma delas é econômica, a outra ela é específica da logística e a outra é específica social. A falta de berços de atracação, como informa Marcelo, isso inibe a movimentação de carga desta unidade, deste porto. E claro, quando você consegue disponibilizar mais 1 ou 2 berços, há uma tendência lógica de que você aumente a capacidade de movimentação dessa unidade e que com isso traz reflexos para a cidade, reflexos positivos, sociais, econômicos, logísticos, para que isso possa desenvolver. Então, o trabalho que o Marcelo está fazendo politicamente é importante, né? Porque esses recursos, nessa situação econômica e política brasileira desse momento é complicado, e realmente o fato desse recurso ter vindo e ter iniciado as obras, como já aconteceu, nos mostra que nós vamos ter um futuro melhor, com certeza. Marcelo, como que o Ministério e o governo
vem a estratégia, né, do Porto de Itajaí para a economia brasileira, para a exportação e importação brasileiras? Olha, eu como Luciano, acho que já labutamos há quase 30 anos nessa atividade, sendo que muitos desses anos dedicados a Itajaí. Durante esse período todo, nós sempre tivemos muita dificuldade, e aí eu não me coloco só na minha pessoa, mas as pessoas todas que por lá já passaram, em justificar a importância socioeconômica dessa unidade. Porque na nossa modelagem econômica, infelizmente, na maioria das vezes, os grandes corredores de exportações são levados em consideração tonelagem. E, na verdade, Itajaí não tem uma expressiva movimentação em tonelagem. Ela tem uma expressiva movimentação em valor agregado. Diferentemente da maioria dos portos brasileiros, nós temos uma importância socioeconômica muito maior do que os grandes portos que movimentam, por exemplo, grandes produtos de exportação de granel. O valor agregado a esse produto é muito baixo e o nosso valor agregado é muito alto. Então, se nós imaginarmos que esse valor agregado é porque teve o manuseio de pessoas, teve empregos gerados, ele tem uma importância socioeconômica muito grande. Então, todas as vezes que nós fazemos a defesa do porto, nós colocamos a evidência da importância socioeconômica que ele tem para o Brasil, né? Na balança comercial. Uma unidade como essa representa 4% das exportações brasileiras e 80% das catarinenses. E isso impacta em dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande com a geração de empregos em várias regiões do Estado. É só verificar o produto por aqui movimentado e você identifica bem claramente as condições geoeconômicas de onde de regiões do Estado onde foram produzidas. Então, assim, toda vez que nós falamos e defendemos e brigamos a atividade, está inserido a nossa atividade, a nossa cidade, a nossa região, mas também está inserido a região geoeconômica, a qual nós temos na nossa Interlândia a responsabilidade. E aí nós estamos falando dos produtos catarinenses que são industrializados, que são produzidos, que saem por aqui e que nos geram riquezas e nos geram orgulho de estarmos imbuídos nessa cadeia logística. Hoje, quais são os principais produtos que saem pelo Porto Itajaí? São os congelados frango, é isso? Por exemplo, os congelados, como você colocou, todos eles então da região oeste catarinense, né? A parte de papel, madeira, celulose e derivados, não, toda a região ali do meio oeste, ele é bem claro sobre isso. A região de Joinville, metal mecânica, né? Toda a parte de exportação, da parte de geladeiras, produtos, ar-condicionados, blocos de motores, geradores, né? A nossa região aqui do próprio Vale, onde entra muito a parte têxtil, ou importação de tecidos, ou nós. Então, assim, se você verificar o mix de cargas que saem nas nossas estatísticas, você identifica claramente, né, todos esses segmentos, claro que eu estou falando genericamente, mas isso ainda pode ser muito mais bem trabalhado, onde você tem essa importância que você tem da representatividade do porto. Professor, o senhor é um formador, né, de mão de obra para o porto, né? A Univale tem pelo menos 3 cursos ligados diretamente a essa atividade, né? Para esses formandos e já formados, aí, a ampliação desses berços também é importante, porque muitos não querem sair dessa região e buscar emprego em outros locais. Tendo essa atividade fortalecida, é importante também para fomentar esses cursos e também criar oportunidade de emprego, né? Sim, assim, não só para a Univale, não só para o aluno da Univale, mas como para a sociedade. O fato de você voltar a ter os berços para poder operar, seja qualquer carga, isso é extremamente importante. Especificamente para o nosso universo da Univale, o aluno fica tranquilo, né? Porque o fato dele estar estudando uma atividade que provavelmente possa não ter mais, ou ela possa ser extinta, ou reduzida na sua atividade, realmente assusta. Então, naturalmente, esse jovem procura uma outra atividade e não essa que é nata da cidade de Itajaí. Itajaí nasceu com um porto, não foi ao contrário. O porto está aí primeiro, né? Não podemos esquecer isso nunca. Eu acho que é tão importante isso, porque uma opção que foi feita há alguns anos atrás, nós nos especializamos em container e, como diz Marcelo, é a carga mais valiosa que nós temos, né? Hoje, de toda a movimentação portuária no Brasil, só 10% é container. E o 10% é onde tem o valor agregado. Se você medir especificamente o estado ou a cidade pelo que ela possa gerar
de embarque de containers, isso mostra que nós estamos carregando valor agregado na exportação e na importação. Isso não tenha dúvida. Que, aliás, é o destaque, né? Nós somos um porto pequeno, especificamente em tamanho e dimensões, porém altamente competitivo, alto. Exatamente, as cargas sempre procuraram logisticamente o Porto de Itajaí, porque o Porto de Itajaí também promove a questão da infraestrutura de retroárea, né? Então, hoje, em função deste porto que nasceu antes da cidade, na movimentação, ele criou a fantástica retroárea que ele tem hoje, que nenhum porto catarinense tem. Então, é um destaque. E isso, para o nosso aluno, é extremamente importante, porque ele não só trabalha na atividade portuária, ele vai trabalhar em todas as áreas que forem correlatas à atividade, que vai de despacho aduaneiro, armazém geral de retroárea, entrepostos aduaneiros e assim por diante. Não esquecendo que Itajaí tem 2 entrepostos aduaneiros. O Estado mesmo só tem um, que é em São Francisco. Então, a importância existe naturalmente pela atividade. Por isso que é de extrema necessidade de que esses 2 berços voltem a operar. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, vamos ver a possibilidade aí da entrada de navios, né, de maior porte aí, com também a construção lá da bacia de evolução, né, aqui no Saco da Fazenda. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é economia. Estamos no segundo bloco da entrevista, falando sobre o principal coração econômico de Itajaí, que é o porto, o principal gerador de receita. Conosco aqui no estúdio está o superintendente do Porto de Itajaí, Marcelo Salles, e também o professor Luciano Rodrigues, que é professor dos cursos de gestão portuária e logística da Univale. Marcelo, o professor Luciano estava falando aí da movimentação, de tudo que o porto gera também no primeiro bloco. Queria perguntar a você, a construção desses berços 3 e 4, a finalização dessas obras, vai permitir, em conjunto com a bacia de evolução, que Itajaí receba navios de maior tamanho, de maior capacidade também? Como é que está esse conjunto aí? Na verdade, acho que você falou bem, é um planejamento que tem que ter toda uma interligação, né? Então, assim, é fundamental a implantação dessa nova bacia de evolução para que os acessos aquaviários permitam a acessibilidade desses navios maiores que, a partir de 2018, estarão frequentando a costa brasileira com maior intensidade, né? O não fazê-lo nos retira do mercado. Então, assim, a primeira coisa era adequar as condições de acessibilidade dos navios. A outra é que, como esses navios são maiores, você tinha que ter justamente segmentos de reta nos berços, tamanho deles, que permitissem a atracação desses berços. Os nossos berços, como eles eram de conceito antigo, eles tinham ângulos, porque eram berços feitos para navios de 150 metros, né? Nós estamos agora preparando o porto para receber navios de 360 metros. Então, assim, os segmentos mínimos tem que ter 500 metros ou próximo disso para que uma embarcação como essa possa atracar. Então, assim, o primeiro trecho que a gente chama hoje de berço 1 e 2 já estava pronto, que é os berços hoje que a IPM está utilizando, e os berços 3 e 4 que tinham uma inflexão, vão ver a necessidade de um realinhamento para ter um segmento mínimo de 470 metros, e reforço, porque não adiantava apenas realinhar e não ter capacidade de suporte e colocar equipamentos maiores. Então, assim, os berços estão nessa direção, que é o que nós ainda há pouco no primeiro capítulo falamos, que realmente eram os investimentos que estamos fazendo no 3 e 4. Com relação a equipamentos, eles passam por a condição dessa revisão do contrato da IPM, a qual é uma obrigação deles de dotar o porto de equipamentos. Como e o terceiro, portainers, aí transtainers, hitstackers, conforme a concepção da capacidade dos pátios, essa metodologia ou adaptação e adequação dos equipamentos visando a maior produtividade. E a terceira etapa é a própria ampliação da área física do porto. Ela também tem que ser compatível com esses navios, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto que está feito pela Secretaria de Urbanismo, em comum acordo com eles, e que a gente deve, nos próximos meses, estar apresentando à cidade, para que efetivamente esse conjunto de ações tenham efetivamente uma adequação
da que as nossas instalações portuárias do Porto Público estejam aptas a trabalhar de igual para igual com todos os outros terminais, para que a gente não tenha ou não possa participar nessa concorrência de igual para igual. Então, assim, essas ações estão sendo feitas, muitas delas citadas por você, que é a bacia de evolução que está em curso, o realinhamento, e também temos que trabalhar a parte de retroárea, que está com um planejamento bem antecipado e que iremos discutir com a sociedade essas ampliações e como ela se dará. Na semana passada, no início lá das obras, eu conversei com o prefeito Vanner Morastoni e a gente conversou um pouquinho sobre o contrato da APM, né? Isso é fundamental também para o desenvolvimento do porto. A iniciativa privada está participando nessa contrapartida também. Como é que vocês avaliam isso? Quer falar? Eu acho de extrema importância, porque na realidade o arrendamento de parte do Porto de Itajaí já foi previsto pela legislação anterior, que faz o marco regulatório aduaneiro de que era 25 anos mais 25 anos. Está previsto. No caso específico de Itajaí era 23 mais 25, pelo prazo do convênio, né? O Porto de Itajaí, como municipal que recebeu esse convênio do federal e levou esse período aí para que pudesse privatizá-lo. Então ficou 23 mais 25. Obviamente, motivos políticos de governos anteriores federais é que fez com que isso hoje estivesse com essa dificuldade toda de renovação do contrato. Pela própria legislação, a não ser que haja um caso muito sério de não renovação, um distrato ou alguma irregularidade por quem é concessionário, que isso não seria renovado. Portanto, tudo isso são atitudes que só atrasam o nosso desenvolvimento, está claro. E piora a situação do porto, né? Porque o fato de você dar incerteza para o arrendatário que ele fique ou não fique, ou quem virá, ou quem não virá, ou quem vai sair, quem não vai sair, sem entrar no mérito das empresas, né? Só esse fato é uma insegurança jurídica que fatalmente quem virá depois também terá problema. O que a gente vê no trabalho do Marcelo é que ele começa a colocar tudo em ordem, né? Assim, olha, vai acontecer, tem projeto, tem planejamento, tem vontade política local. Agora o nosso trabalho é o que sempre foi feito, né? De buscar essas alternativas junto ao governo federal, dos recursos principalmente. Ideia nós temos, né? Os profissionais aqui têm mais de 30 anos, nós sabemos como podemos fazer. O problema é que nos deixem fazer, permita que Marcelo faça também. Isso eu não tenho dúvida. E eu acho que assim, os projetos, alguns eu já conheço do Marcelo, tem projetos fantásticos, que não é só para a própria atividade portuária, sim para o turismo, para as marinas e assim por diante, para explorar essa atividade portuária que é inerente do Itajaí, de Itajaí. É importante que isso Já seja... está no DNA da cidade. Né? Já, isso é importante para nós, né? Toda essa atividade turística, inclusive, que também nunca se mencionou. No começo das nossas atividades, eu me recordo com o Marcelo, que se discutia que ninguém queria ver Porto, né? Porque Porto era um lugar sujo, né? Porto era onde tinha as coisas mais ruins acontecendo na sociedade. Essa visão mudou, e mudou de forma favorável, ao ponto de que hoje nós preparamos profissionais para trabalharem nessas áreas. É importante que isso ocorra. O professor também é do órgão, né, professor? Que é o órgão gestor de mão de obra, assim, é fundamental, né, para os funcionários. Até estava conversando lá também com o Márcio, lá, que é do Sindicato dos Conferentes, né? A expectativa que se criou a respeito da finalização dessas obras também, né? É importante porque hoje, onde a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, informa que o trabalhador portuário é aquele que vive da atividade, no nosso caso hoje, grande parte já não vive mais. Ele tem essa atividade como uma segunda atividade, e não mais como a principal. E isso também nos traz problema, porque segurar esse homem na atividade que está treinado com recursos federais, está treinado com recursos muitas vezes municipais e muitas vezes da própria empresa privada, nós perdemos esse profissional para o mercado normal, porque ele não vê expectativa ou expectativa condizente para que ele possa sobreviver nessa atividade. É importante, sim. Aliás, como diz Marcelo, o contexto é tão importante que se o porto não funcionar, Itajaí não tem outra atividade. Serviço se mantém através dessa sustentabilidade do porto.
é necessário que todos ponham as fichas em Itajaí, no porto. Senão, nós vamos ter que fazer outra coisa. Nós podemos virar, talvez, turismo, né? Praia, verão. Também somos pequenos nisso, porém, temos que associar isso de uma forma produtiva para a atividade portuária, inclusive o turismo. E você que já veio lá do outro lado também do governo, né? Assim, como que você vê esse processo de arrendamento? É fundamental, realmente, que o governo conceda Com certeza. espaços? Uma das coisas que eu acho que foi pesaroso para nós é que com a Lei 12.815, né, de 2013, e depois com o decreto que a regulamentou, ela tirou aquilo que nós tínhamos de mais nobre aqui em Itajaí, que era a gestão local. Né? Então, vê que você já fazem 5 anos que a gente está penando junto ao governo federal num pedido de renovação com o arrendatário. E isso fazendo uma questão de mercado. Imagina você, esse retardo, quanto isso nos gera, não só de ansiedade, mas como de prejuízo numa competição direta. As decisões têm que ser rápidas, né? Tem que ser rápido. Só que você hoje, toda essa decisão está em Brasília. E como o Luciano falou, apesar da lei prever essas renovações, havia interpretações diversas de determinados entes que não lhe facultavam isso. Isso hoje está superado com um decreto que foi feito agora em maio desse ano e que deu também uma outra possibilidade, ou seja, você vai fazendo investimentos e você vai ganhando anos até 70 anos. E isso foi um horizonte muito bom. Perante a IPM Terminals, que tem mais de 80 terminais no mundo, ela sinalizou isso como uma coisa positiva, porque uma das coisas que a gente discutia muito com ela, e algumas vezes até a própria sociedade em alguns momentos não entendeu, que era assim, toda negociação de contrato cabe uma boa negociação, porque se você pedir errado, você vai conviver com 25 anos do erro. Então, além da responsabilidade de você ter o máximo de acerto, você não pode errar. Então, quando começamos a discutir as primeiras vezes com a IPM, em que ela sinalizava 170 milhões de investimentos e que a gente pedia uma quantidade um pouco maior, e alguns, inclusive, ficaram, poxa, o que vocês estão querendo fazer? Nós não estamos querendo fazer. 170 milhões dividido pelo euro, nós estamos falando de 40 milhões de euros, 45 milhões de euros. Isso a nível de investimento portuário não é tão significativo assim. E assim, além disso, esses 170 faziam 5 anos que já tinham sido anunciados. Novos horizontes, novas modificações mercadológicas, novas condições impostas pelos novos armadores, já sinalizavam quantitativa de equipamentos ou coisa parecida que demonstrava. Havia inseguranças entre as partes, porque até a forma legal que lhe dá essa garantia não estava bem clara, e eu acredito que com esse decreto de maio, efetivamente, todas essas ações foram suplementadas. O que nós temos hoje, além do, sempre como tivemos um bom relacionamento com a diretoria da IPM, é a faculdade deles poderem fazer esse planejamento estratégico de maneira que os investimentos não sejam por 25, possam ser a seu tempo e em função da demanda revistos. Isso é uma faculdade muito boa que nós temos agora. O que isso ensejou? Aquele planejamento que eles tinham de 25 anos com determinado valor está sendo revisto. Então, neste momento, o que nós estamos aguardando, ansiosos até, é para que a gente possa obter esse planejamento deles, estratégico de investimentos, discutir, é claro, ver a forma com que eles estão a cada passo e a cada necessidade contrapondo os investimentos, principalmente de produtividade e equipamentos, que é o que nós precisamos, né? Para que a gente possa ter bem delineado isso e aí sim, junto com eles, demonstrando que isso é de interesse da cidade, que isso é de interesse público, apesar de eles serem o nosso braço privado, ir a Brasília e dizer o seguinte, olha, o que nós queremos é isso, para que efetivamente a gente tenha celeridade na obtenção dessas adequações essas de contrato, de maneira que a gente tenha um horizonte para frente e bem pautado, como aquilo que eu falei, bacia de evolução, berços, equipamento e ampliação portuária. Aí sim, aí a gente passa a ter um horizonte seguro de competir no mercado. Aí vem a eficiência das suas empresas. E nós temos uma das maiores empresas, que detém um dos maiores know-how a nível de mundo, que é a IPM Terminals, do nosso lado. Olha, gente, são 30 anos, como o Luciano falou, nós sempre fomos competitivos em Itajaí, nós sempre soubemos fazer atividade portuária em Itajaí,
e vamos saber fazê-las. Temos é que caminhar e acreditar. Todo mundo junto, sozinho não vai não. E se não for assim como o Marcelo fala, nós ficaremos fora do mercado. Veja, ele acabou de dizer lá atrás de que os navios estão passando pela costa e se você não tiver infraestrutura para poder atendê-los, você não vai receber e nós estamos fora do mercado. É isso o serviço oferecido para captar, né? Exatamente, porque assim... Os armadores e tudo mais. Né? O nosso ganha-pão é um navio, que precisa ter um berço para atracar. Então precisa ter estrutura para poder receber. Eu já me preocupo um pouco a bacia de evolução, quando o Marcelo fala sobre os investimentos, porque apesar de eu acreditar que vai acontecer, mas nós temos que achar um jeito, inclusive, de não transformar essa atracação muito cara. Porque como nós, em tese, estaríamos voltando o navio a ré, a 800 metros, nós teríamos um custo maior de rebocadores, praticagem e assim por diante. Tempo de operação. Tempo de operação, que nós temos que administrar. Resolvendo o primeiro problema, vamos pular para o segundo, que é tentar amenizar, que é assim que sempre fizemos. Né? Nós fomos, sempre, infelizmente ou felizmente, a atividade portuária em Itajaí sempre foi pela borda, né? Nós fomos administrando passo a passo todos os problemas. Gerenciando as crises. Com certeza. Não tem outro jeito. Tá certo, gente. Agradeço a presença de vocês aqui. A gente vai torcer aí. A previsão do berço 3 é para... Operação em novembro. Operação em novembro, né? Então, já uma boa injeção de ânimo no pessoal. Para todos nós. Para todos, né? Quem é gestor, quem depende do porto. Né? E eu acho que para a cidade, eu acho que principalmente a cidade. Eu acho que a cidade sempre acreditou, sempre apoiou o porto e a gente está precisando de novo isso, gente. Ter ânimo e vamos empurrar, porque não é fácil. E para os nossos cursos também. É interessante que isso seja uma boa notícia. Tá certo. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui, viu? O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.